as nossas conclusões. O salmista Davi, ele diz que os céus proclamam a glória de Deus, a existência de Deus, e o firmamento anuncia que todas as coisas que existem foram criadas por Deus. É por isso que elas estão dispostas, é por isso que elas estão colocadas como estão, e que nenhuma cai do firmamento, porque todas elas foram colocadas ali, e estão ali pela mão de Deus, e pelo poder de Deus. Ele olhou para mim e balançou a cabeça. Eu falei, então, Deus não precisa provar nada para você. Agora, por outro lado, Satanás precisa. E se você pedir para Satanás, e às vezes você não precisa nem pedir para Satanás, ele se apresenta sem que você peça. Eu falei, você tem certeza que tem um rio negro lá no final? Então, eu vou fazer para você uma proposta, um desafio. Eu duvido com você, eu digo que você é o cabra macho, se você descer e até o final, lá no rio, eu fico te olhando daqui. A minha proteção é eu aqui te olhando. E você chegar lá, colocar os pés no rio e dizer assim, Satanás, eu duvido que você existe, se apresenta para mim. Ele falou, é doido, é? Falei para ele, gelou? Sabe por que você não vai? Porque você sabe que existe um mal. Você sabe que Satanás existe. Sabe por que você desafia Deus? Porque você sabe que Deus é amor. E que Deus não vai se vingar de você, simplesmente pelo fato de você dizer, Deus não existe. Ele não vai se vingar de você. Ele não vai reagir contra você. Já Satanás não. Se você duvidar da existência dele, ele vai provar para você que existe. E ele vai mostrar que ele existe. Eu lembro de um caso de um senhor de um interior aqui do Amazonas, que ele resolveu dedicar um dos filhos dele para Satanás. E ele disse, se ele ficasse rico, que Satanás podia ficar com um dos filhos dele, na garantia de que ele precisava se mostrar para ele. Ele realizou as duas coisas na vida dele. Ele ficou rico e ele conseguiu ver quem ele queria ver. Mas pagou um preço muito grande por causa desse desafio dele. Então, nós precisamos entender que quando nós falamos de relacionamento, nós não brincamos com a existência de Satanás. Satanás, ele existe e Satanás está em ação neste mundo. A Bíblia diz que Satanás, por sinal, ele recebe um título nesse mundo. Satanás é conhecido, o livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos diz que Satanás, ele recebe o título de príncipe deste mundo, príncipe da nossa era. Por sinal, algumas traduções trazem a palavra Deus, ou seja, colocam Satanás como Deus da nossa era. Por que Satanás é tido como um Deus da nossa era? Porque Deus é o único que merece adoração, o único que merece veneração. E na nossa época, as pessoas estão adorando, venerando, idolatrando Satanás. É por isso que a Bíblia diz que o Deus dessa era, ele cegou o entendimento dos descrentes. Descrente é aquela pessoa que não crê na palavra de Deus. Descrente não é só aquela pessoa que não é salva, mas descrente é todo aquele que lê a palavra de Deus e não dá valor aos fundamentos, aos princípios, às lições que são ensinadas na palavra de Deus. Quando eu não creio naquilo que Deus me ensina, eu sou um descrente. E uma das atitudes de Satanás, uma das atitudes do Deus dessa era, é cegar a vida dos descrentes. Como é que ele nos cega? É muito comum nós ouvirmos uma frase. As pessoas dizem assim, eu acho que isso não tem nada a ver. Geralmente essa frase é dita quando você é contestado em algo que as pessoas dizem para você que é eticamente e moralmente errado. Ou quando algo contraria a palavra de Deus, e a sua reação é dizer, não tem nada a ver. Por que você diz não tem nada a ver? É muito claro. A Bíblia diz que o príncipe desse mundo, o Deus dessa era, cegou você. É por isso que você não vê. Você vai olhar para o pecado e você vai dizer, não é pecado. Eu não vejo pecado nisso. Não tem nada a ver. É muita gente puritana.
É muita gente hipócrita. Eu não vejo pecado nisso. Você não vê porque você está cego. E quem cegou você? O Deus deste mundo. Ele cega você. Ele cega para que você não enxergue que pecado é pecado. E quando eu não consigo enxergar que pecado é pecado, o pecado que não é mais pecado, ele deixa de ser pecado e se torna o quê? Iniquidade. Iniquidade é o pecado que eu não reconheço que é pecado e que se transformou num ato normal para mim. Quando você reconhece que há princípios da palavra de Deus que são condenáveis por Deus, que são tidos como pecado, e você diz, não, não tem nada a ver. É porque você já foi cegado pelo Deus deste mundo, pelo Deus desta era. Ou seja, quem hoje governa o nosso século, quem hoje governa a nossa humanidade, é Satanás. Ele vai governar até a volta de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo voltar, durante 1000 anos, Jesus vai reinar sobre essa terra para purificar toda essa terra, para extirpar dessa terra todo o mal, tirar dela todo o mal. Por quê? Porque, na verdade, esse mal foi plantado por causa do Deus deste século que está solto entre nós. O texto continua dizendo, para que não vejam a luz do Evangelho e a glória de Deus. Quando Satanás cega você, você se torna uma pessoa descrente. Você não reconhece mais a luz do Evangelho. Você não vê mais a glória de Deus. Nada faz mais sentido para você. E ele diz que ele cega para você não ver a luz do Evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Agora, se nós observarmos, desde o princípio, desde o Gênesis, Satanás, ele mostrou que ele não aceita de forma alguma o fato de Deus ter escolhido a humanidade, o fato de Deus ter escolhido o homem, o fato de Deus ter escolhido a mulher, o fato de Deus ter escolhido o ser humano para dedicar a esta humanidade, para dedicar a este homem, a esta mulher, a este ser, aquilo que de mais precioso ele tem, na sua essência, que é chamado de amor. O amor é a essência de Deus, e essa essência ele deu ao homem. Ele não revelou essa essência a nenhuma outra criatura, ele revelou ao homem. Ele decidiu plantar essa essência no coração do homem. Ele decidiu amar o homem. Ele decidiu amar a mulher. Ele decidiu amar a raça humana. Ele decidiu amar essa humanidade que ele havia criado. E o que nós percebemos? Que esse relacionamento de Deus com o ser humano incomodou muito Satanás. Satanás ficou muito incomodado com esse relacionamento que Deus propôs ter com o homem, lá no Gênesis, lá no Jardim do Éden, lá no início. Deus ofereceu o seu amor, Deus ofereceu a sua comunicação, Deus ofereceu a sua presença, Deus ofereceu o seu relacionamento para o homem e para a mulher. Mas quando se trata de relacionamento, minha gente, Deus nos mostra lá no Gênesis que Deus não prende, que Ele não prende ninguém a Ele. Relacionamento não pode prender ninguém. Relacionamento que aprisiona alguém não é amor, é manipulação. Relacionamento que aprisiona alguém não é amor, é obsessão. Relacionamento que aprisiona alguém não é amor, é possessão. Deus não possui ninguém. Tanto é que a palavra possuir, no Novo Testamento, ela está sendo sempre atribuída a Satanás. Satanás é que possui. Daí vem a palavra está possuído, está possuída. Deus, na verdade, não possui você. Por quê? Porque Deus jamais vai manipular o seu sentimento. Deus jamais vai manipular as suas decisões. Ele deu para você a liberdade de fazer escolhas, a liberdade de decidir. Portanto, Ele não vai prender você. Ele oferece o amor. Você aceita se você quiser. Deus não prende ninguém. Deus não faz chantagem com ninguém. Deus nunca vai fazer chantagem com você, porque o amor verdadeiro não faz chantagem.
O amor que vem acompanhado de chantagem, que diz: olha, se você não ficar comigo, eu vou revelar para todo mundo quem você é. Isso não é amor. Olha, se você não ficar comigo, eu vou falar para os teus pais o que você fez no verão passado. Isso não é amor. Se você não ficar comigo, eu vou matar você. Isso não é amor. Isso é manipulação, isso é obsessão, isso é possessão. Deus não age assim. Deus chega com você e diz: eu ofereço o meu amor para você. Você quer? Eu me relaciono com você. Você não quer, você faz as suas escolhas. Mas eu ofereço o meu amor. Deus não prende ninguém. Deus não força ninguém a amá-lo. Deus não obriga ninguém a se relacionar com Ele. Agora, se nós observarmos essas afirmações, nós entenderemos perfeitamente que é por essa razão que os homens e as mulheres são os únicos seres criados por Deus, com a capacidade, com o privilégio de tomar decisões. Somente nós temos o privilégio, somente nós temos essa capacidade de tomar decisões. Você sabia que essa capacidade de tomar decisões, nem mesmo os anjos têm? Nem os anjos têm a capacidade que eu e você temos de tomar decisões. Os anjos não se governam. Os anjos não mandam em si. Gabriel só desceu à terra para fazer a anunciação porque ele foi mandado. Gabriel não podia dizer para Deus: não, eu não vou. Deus diz: você vai. Gabriel não podia dizer para Deus: eu acho que eu não quero ir. Deus disse: desce, desce. Vai, vai. Vem, vem. Deus governa os anjos. Deus não faculta aos anjos o direito de decidir. Nós temos esse direito. Nós temos esse privilégio. Nós temos essa capacidade de decidir se nós queremos ou não tomar decisões e tomar a decisão de ter um relacionamento com Deus. Isso que Deus deu ao homem. Essa capacidade, esse privilégio que Deus deu ao homem, de decidir, de ter livre-arbítrio, isso incomodou muito Satanás. Satanás se incomodou tanto com isso, porque isso gerou relacionamento entre Deus e o homem, entre Deus e a humanidade. Isso incomodou Satanás porque no coração de Satanás há um mal chamado inveja. Você sabe que quando há inveja no coração, a inveja não suporta ninguém sendo feliz. A inveja não suporta a felicidade de ninguém. A inveja sempre vai achar meios de separar, meios de romper. E a inveja está no coração de Satanás. Satanás não aceita esse amor incondicional de Deus. E aqui nós temos uma verdade. Sempre que Satanás vir alguém se relacionando com Deus, sempre que Satanás vir alguém servindo a Deus, sempre que Satanás vir alguém sendo usado por Deus, ou usando alguma coisa que tem para Deus, o seu carro, a sua casa, os seus bens, Satanás vai ficar incomodado. Satanás se incomoda quando ele vê você se relacionando bem com Deus, que você está bem com Deus. Se você parar para ver isso na vida de Jó, é possível você entender perfeitamente essa afirmação. Satanás estava de olho em Jó. Por que Satanás estava de olho em Jó? Porque o relacionamento de Jó com Deus era um relacionamento que chamava a atenção de Satanás. E Deus provocou Satanás. Deus provoca Satanás. Deus chega com Satanás e diz: viste o meu servo Jó? Viste o relacionamento que ele tem comigo? Viste como ele é um homem justo, reto, temente a mim e que se afasta do mal? Tu viste isso? E Satanás diz para ele: sabe por que ele tem um relacionamento assim contigo? É porque tu protege muito ele, tu mima muito ele, tu trata ele com muita proteção, entrega ele para mim. Satanás se incomoda com o nosso relacionamento com Deus. Sempre que você estiver bem,
esteja preparado para incomodar Satanás. Sempre que o seu relacionamento com Deus estiver em alta, estiver bem, esteja preparado para ser incomodado por Satanás. Ele sempre vai se incomodar com o seu relacionamento. Sempre que você estiver servindo a Deus, esteja preparado para Satanás incomodar você. Sempre que você estiver usando os seus bens, a sua casa, a sua vida, o seu carro, e que tudo estiver bem, sempre que a paz estiver reinando, é sempre bom você ficar com orelhas de Doberman, em pé. Porque isso significa que Satanás está incomodado com o seu relacionamento. Isso deve gerar em nós medo? Não. Isso deve gerar em nós uma palavrinha-chave chamada precaução. Isso significa que nós devemos estar preparados para toda e qualquer investida de Satanás sobre nossa vida. Sabendo que o principal ponto, o principal alvo, a principal meta que Satanás vai querer atingir na nossa vida se chama relacionamento. O primeiro relacionamento que ele vai tentar atingir é o seu relacionamento com Deus. Depois ele vai tentar atingir o seu relacionamento com a sua família. Ou seja, ele vai sacudir o seu casamento, ele vai sacudir a sua família, vai trazer problemas. Por quê? Porque ele está incomodado. Ele não quer ver você se relacionando bem com Deus. Depois ele vai abalar, vai atingir, vai tentar desestabilizar o seu relacionamento com os seus amigos, com os seus irmãos em Cristo. Por quê? Porque ele tem dentro do coração dele a inveja. Ele está incomodado. Isso significa que ele olha para você, ele tem inveja do seu relacionamento com Deus. E que ele está incomodado. Isso é bom para nós. Isso é bom se sentir amado. Porque mesmo que Deus nos entregue a prova para Satanás, no final da história, Deus nos devolve em dobro e multiplicado tudo aquilo que Satanás é capaz de mexer na nossa vida. Isso nos conforta, isso nos consola. Agora, o objetivo de Satanás é desestimular a nossa vida, é tirar o nosso entusiasmo, é esfriar o nosso amor por Deus. Deus, ele quer que eu e você estejamos atentos a todas as estratégias de Satanás. Satanás tem muitas estratégias. E Deus quer que nós estejamos preparados para saber como reagir a essas estratégias. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Gênesis, capítulo 3, versos de 1 a 10. O texto começa dizendo assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para se cobrir. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos do jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso eu me escondi. Esse texto aqui é uma narrativa da queda. Esse texto aqui mostra o momento em que Adão e Eva desestabilizaram o relacionamento tão bonito que eles tinham com Deus. Eu não sei se você percebeu, mas não vale a pena desestabilizar o nosso relacionamento por causa
de uma situação que dura tão pouco tempo. A maioria das coisas que desestabilizam o nosso relacionamento duram pouco tempo. Não duram muito tempo. É um beijo, é um flerte, é uma saidinha. Não dura muito, mas desestabiliza o relacionamento para toda a vida. E nós percebemos aqui nesse texto que sempre que Satanás, sempre que ele quiser desestabilizar, sempre que ele quiser enfraquecer o nosso relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Deus, a primeira coisa que ele vai fazer é abordar você com muita astúcia. Satanás sempre vai abordar você com muita astúcia. O falar dele é diferente. A argumentação dele tem fundamentação, é forte. E é por isso que Deus chama sempre a nossa atenção para um detalhe. Que geralmente a abordagem de Satanás não se dá na nossa vida quando nós estamos acompanhados. Geralmente a abordagem de Satanás se dá na nossa vida quando nós estamos sozinhos. Eva, a princípio, estava só. O diálogo da serpente foi primeiramente com Eva. Posteriormente, Eva chama Adão. Mas o diálogo da serpente foi com Eva. A astúcia de Satanás sempre é pegar você quando você estiver sozinho. Ou seja, Satanás, na verdade, ele vai escolher o momento em que você está sozinho, quando você estiver sozinho, porque ele sabe que nesses momentos ele é capaz de convencer você. A conversa dele é bonita, ele é capaz de convencer até aquele que se acha o mais forte de todos. Satanás é abusado. Ninguém pode se achar extremamente forte para enfrentar Satanás. Nenhum de nós é suficientemente forte para lidar sozinho contra Satanás. Nós precisamos de forças. Satanás é tão abusado. Se você parar para analisar, Satanás é tão abusado em achar que ele pode derrubar qualquer um, que em Mateus capítulo 4, quem é que Satanás tenta? Quem? O próprio Jesus, o Filho de Deus. É tão abusado que ele achou que ele podia derrubar, derrotar, tentar e conseguir desestabilizar o relacionamento de Jesus com o seu Pai. Se Satanás, ele teve a audácia de tentar desestabilizar o relacionamento de Jesus com o Pai, o que você acha que Satanás não é capaz de fazer com qualquer um de nós que estamos aqui? E aqui vem um alerta de Deus. Sabe quando é que ele vai tentar nos atacar? Sempre que nós estivermos sozinhos. Se você parar para fazer uma análise precisa das histórias bíblicas, você vai ter duas histórias que nos provam isso. A do Jardim do Éden, quando Eva estava só e Satanás usou aquele momento em que ela estava só para desestabilizar e para prejudicar o relacionamento dela com Deus. E o outro texto é a narrativa da história de Davi. Quando Davi resolve não ir para a guerra, fica na casa dele, sozinho. E aí ele resolve sair e ficar no parapeito do palácio dele, e ele olha para a casa da vizinha, e vê a vizinha, que era mulher de um general do seu exército, tomando banho. E nesse dia ela resolveu fazer strip. E ele ficou doido ali. E ele mandou um recado. O recado era: estou sozinho. Por que não somar 1 mais 1? Não tem ninguém aqui em casa. Não custa nada subir e viver a liberdade do amor. Vem que te quero ver. Ele estava sozinho. Quando nós estamos sozinhos, nós somos tentados como Adão, como Eva, como Davi. Eva e Davi foram tentados quando eles estavam sozinhos, sem ocupação. Sem ocupação. Se você estiver em casa sem ocupação, você vai ser tentado. Uma enxada na mão e capinando o terreno, você ocupa a sua mente. Uma vassoura na mão
você ocupa a sua mente. Lavar prato ocupa a mente. Você precisa ocupar a mente. Satanás sabe que ele é capaz de trabalhar na sua vida quando você está com a mente vazia. Se você estiver com a mente vazia, Satanás vai oferecer para você algo que vai desestabilizar o seu relacionamento com Deus e, consequentemente, vai desestabilizar o relacionamento com a sua família. Você vai ver o que você não quer ver. Você vai enxergar o que você não quer enxergar. Você vai ter a sua vida afetada por aquilo que você não gostaria de ver. É pelos comentários que você vai ver nas redes sociais. E isso vai acontecer quando você não tiver com o seu tempo ocupado. A mágoa vai entrar no seu coração. O ódio vai entrar no seu coração. O ressentimento vai entrar no seu coração. Porque Satanás vai oferecer para você ver o que você não quer ver. O inimigo tem usado de muitas maneiras essa estratégia de pegar você sozinho. Uma das estratégias que Satanás tem usado no nosso século é a estratégia de usar a ferramenta da pornografia. Quando você está sozinho, quando você está sozinha, Satanás vai tentar desestabilizar você, saturando a sua mente com imagens, com postagens que vão encher a sua mente. E essas imagens, elas vão incentivar você. Elas começam num plano virtual, mas todo plano virtual, um dia, ele se tornará real. Tudo que começa no plano virtual, um dia se torna real. Essa pornografia que você vê no computador, vê no seu tablet, vê no seu iPhone, vê no seu Android, vê nas redes sociais, vê no notebook, vê no PC, você começa virtualmente até chegar onde Satanás quer, no plano físico, no plano real. Ele vai chegar lá. Ele só começou virtualmente. O Jornal Batista fez uma pesquisa entre crentes batistas que se achavam altamente espirituais, entre 100 crentes batistas, e descobriu que de 100 crentes batistas que se achavam altamente espirituais, 90 deles admitiram que já tinham tido um adultério virtual. 100 mulheres admitiram que já tiveram vontade de trair seus maridos. 100 de 100. Vocês pensavam que vocês ganhavam todas, homens? Satanás, ele é muito esperto. O objetivo dele é plantar essas imagens para fazer você sair desse plano virtual para o plano físico. E ele um dia chega lá. Quando você peca contra Deus, a primeira atitude que vem à sua mente é se esconder, fugir, sumir, se afastar. Se afastar de quem? Primeiro da presença de Deus, depois da presença dos parentes, da família, depois dos amigos. Por quê? Porque nós achamos que nós precisamos ficar distantes da vida daqueles que nos acusam, que metem o dedo na nossa cara, dos hipócritas, porque não tem nenhum justo, nenhum sequer. Isso é uma estratégia de Satanás. Isso é um argumento de Satanás. Satanás conhece a Bíblia. É por isso que esse é um dos versículos favoritos de Satanás. Toda vez que alguém que Satanás desestabilizou o relacionamento é confrontado, ele levanta e diz: não tem nenhum justo ali, não há um justo nenhum sequer. É verdade. Todos nós somos pecadores. Todos nós começamos o dia numa luta constante para nos manter firmes e fortes no nosso propósito de santidade. Porque quem não acorda todo dia numa luta constante de se manter firme no propósito de santidade, vai cair, vai cair. Esse é o desafio de cada um de nós, filhos de Deus. Acordar com a consciência de que eu sou um filho de Deus, eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso de santidade com Deus, eu não posso envergonhar Deus, eu tenho que agradar a Deus, e eu sei que hoje, no dia de hoje, eu vou enfrentar desafios que podem desestabilizar o meu relacionamento com Deus. E todas as vezes que nós temos o nosso relacionamento desestabilizado com Deus, meus irmãos, nós desestabilizamos
todas as áreas da nossa vida. Às vezes nós perguntamos, não sei porquê, pastor, eu tenho um comércio, eu não vendo nada, ninguém entra nada no meu comércio, as coisas não estão dando certo para mim, tudo está dando errado, porque o seu relacionamento com Deus, você desestabilizou. Ou seja, Deus está dizendo aqui, muito cuidado com o seu tempo a sós. Muito cuidado quando você ficar sozinho. Satanás pode usar essa área da pornografia para atingir você. Mas Satanás também, ele é tão astuto, porque ele não pega somente essa faixa etária interessada em pornografia. Porque você sabe qual é a faixa etária interessada em pornografia? Resultado de uma pesquisa feita pelo Facebook. Eles fizeram uma pesquisa do Facebook. O dono do Facebook, perguntou, mandou fazer uma pesquisa. E todas as idades são interessadas em pornografia. Velhinho de 83 anos. Os garotinhos são os melhores de todos. Dão um show. Esse tempo sozinho é um tempo muito perigoso. Você tem que ter muito cuidado quando você estiver sozinho. Tempo sozinho, a Bíblia diz aqui de maneira muito clara, esse tempo só é um tempo perigoso. Você tem que ter muito cuidado com o tempo só. Deus, ele sabe disso. É por isso que Deus, ele quer que o jovem cristão, a jovem cristã, ela tome cuidado. Por quê? Porque isso aqui é uma forma de Deus dizer, eu quero zelar por você, eu quero zelar pelo seu namoro. Eu quero que o seu relacionamento entre você e sua namorada seja um relacionamento saudável, porque se vocês tiverem um relacionamento saudável comigo, vocês vão ter um relacionamento saudável no namoro, vocês vão ter um relacionamento saudável no casamento e vocês vão ter uma família saudável. É a preocupação de Deus lá na frente. Por isso, jovem, deixa eu lhe dar um conselho. Deus sabe muito bem que quando nós estamos sozinhos, nós somos fracos. Não tem forte quando você está sozinho. Homem e mulher sozinho é fatal. Deus sabe disso. Você tem que zelar pelo seu namoro. Quando você fica sozinho dentro de um carro com a sua namorada, isso filme 100, vai sair besteira. Tome cuidado, vai sair besteira e é Deus se preocupando com você. Deus sabe que você é fraco. Deus sabe que aquele carro ali vai ser usado para desestabilizar o seu relacionamento com ele. Quando o seu filho fica a sós, ele entra no quarto com o coleguinha dele ou com a coleguinha dele, e ele se tranca lá no quarto, ele vai desestabilizar o relacionamento dele com Deus, vai desestabilizar a vida da sua família. É por isso que você tem que chegar lá e dizer, o que vocês estão fazendo aí? Viemos estudar a anatomia, o complexo da anatomia do ser humano. Vem estudar anatomia aqui fora. Senta ali. Senta ali. Nada de quarto fechado. Mas ele é meu coleguinha. Agora não tem mais essa. Pode ser o coleguinha, pode ser a coleguinha. Todos são suspeitos. Você quer desestabilizar a vida da sua família? Dê as liberdades. Outro dia uma mãe chegou comigo e disse, pastor, me desculpa, mas eu sou de uma nova era. Falei, muito bem. Nova era, já está se dizendo, realmente tem tudo a ver. Na nova era, a predominância, segundo o misticismo, é chamado de a era do aquário, a era de aquário. Aquário é o que prende o peixe. O peixe é o símbolo do cristianismo. Então o objetivo de Satanás é aprisionar os padrões morais do cristianismo. Isso está acontecendo. Aí ela disse, se é da minha filha ficar por aí, onde eu não sei onde ela está, eu autorizo que o namoradinho dela venha aqui para dentro de casa, eles ficam estudando para concurso público lá dentro do quarto.